Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar. E este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz, aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. E a minha convidada mais que especial hoje, até demorou para vir, Liliane Giordano. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Obrigada, ouvintes. É um prazer estar aqui. E eu acho que vai ser uma boa conversa hoje, né? Exatamente. A gente vai fazer um papo muito interessante aqui sobre fotografia e tecnologia. A gente estava pensando que tema que a gente ia trazer, porque assim como eu também, né, que faço um monte de coisas, eu vou te chamar de Lili, posso? Sim, deve. A Lili também, ela está envolvida em vários movimentos, projetos, né? E também tem uma história muito linda de trajetória de vida, né? Onde ela fez uma transição, né, de carreira, mas eu nunca digo que é uma transição total, né? Porque a gente leva tanta coisa do que a gente absorveu num início de caminhada ou quando a gente absorveu um conhecimento e que com certeza hoje tu traz ele junto do que tu faz, como tu atua hoje, né, Lili? Então eu queria que tu te apresentasse para quem não te conhece ainda, né? Acho difícil, o pessoal de Caxias te conhece bastante. Mas... Não, sempre tem uma novidade, Que ótimo. E contar um pouquinho da tua trajetória. Tá bem. Então, eu sou a Liliane, hoje eu atuo com fotografia, né? Não só uma fotógrafa, mas uma curadora. Eu trabalho com diversos projetos, que daqui a pouco a gente vai abrindo o leque de projetos aqui, de possibilidades, e que a fotografia faz parte, né? E também atuo com a tecnologia, porque a primeira formação inicial foi a tecnologia. Eu trabalhei mais de 20 anos especificamente na área de tecnologia, com uma área mais técnica e operacional. Então, eu trabalhei, desses últimos anos que eu trabalhei especificamente com a tecnologia, eu trabalhei na UX, né, no Laboratório de Informática da Universidade. Eu era a chefe do laboratório, responsável técnica. E são muitas experiências, assim, foi muito interessante, porque nesses 20 anos foi um processo em que a tecnologia também passou a ser atuante no nosso dia a dia, né? Nos nossos mais diversos... nas nossas diversas possibilidades de atuação, né? Desde a área da administração, da área médica, da área da tecnologia mesmo, enfim, em todas as áreas está inserido de alguma forma a tecnologia e também de alguma forma está inserida a imagem. Então é um misto disso tudo que me traz no processo e na trajetória das minhas experiências profissionais. Show. E ao longo, né, desses anos todos, teve com certeza, né, toda uma transição. A tecnologia foi evoluindo, foi adquirindo, né, novos formatos, mas também novas funcionalidades, e tu acompanhou isso, por mais que tu estivesse inserida na tecnologia, tu acompanhou isso na fotografia também? Tipo, ou na imagem, nessa época? Já estava desperta para isso ou não? Olha, o que eu queria ser era fotógrafa, mas na época é muito difícil a gente iniciar um processo na fotografia como profissional, porque a fotografia era praticamente um ofício, passada de pai para filho. Então, não tinha muito como ser fotógrafo, assim, se não tivesse alguém da família ou algum direcionamento muito específico, tu não conseguia atuar na área da fotografia. Mas, na área da tecnologia, a gente estava iniciando, né, lá em 1900, antigamente, nos anos 90, a gente começou a trabalhar. Era o processo inicial dessa introdução às questões da tecnologia, às questões de inovação em diversos, né, processos. E eu comecei fazendo um curso de computação, na época, com uma empresa de Porto Alegre, que dava cursos no interior do estado. Porque na época as pessoas precisavam fazer cursos e não tinham nem onde fazer, não tinha um computador em casa e tudo mais. E essa empresa, então, ia para o interior do estado, montava uns cursos e depois, né, mudava de cidade em cidade.
eu fiz esse primeiro curso e acabei iniciando o meu processo de trabalho nessa empresa e passei a trabalhar no interior do estado. Então, eu trabalhei em muitas cidades do interior. Conheceu muitos lugares e muitas pessoas. E muitas pessoas fazendo esse processo dos cursos. Inicialmente eu era uma assistente administrativa, uma secretária, e aí depois acabei atuando como professora, porque aí faltava professora, eu já fazia os cursos, já sabia fazer os cursos, já sabia dar aula, e aí comecei aí também dar aula de informática nesse período. Então, esse período foi um período bem importante, porque eu acho que é parte desse conhecimento que vai um pouco mais além do nosso processo de trabalho só, né? Quando a gente fala que é conhecendo pessoas, conhecendo lugares, é porque a gente aprende a conviver com as questões culturais, sociais, enfim, políticas, econômicas, enfim, foi bem importante. Aí eu retorno à Vacaria nesse processo e me formo em computação lá no início dos anos 90, então, e atuo até 2007. Eu chego a fazer um mestrado em computação nesse período e, em paralelo a isso, eu tô já um pouco cansada, estressada com a área da tecnologia que às vezes nos suga muito, né? E que, principalmente na área técnica, onde as pessoas não te ligam para dizer, olha, a rede está funcionando, a minha senha está ótima, né? E então resolvi fazer alguma atividade que tivesse um pouco mais de lazer e prazer e pudesse também explorar principalmente as questões mais da comunicação e da criatividade, porque a área da TI, ela ainda é uma área muito centrada em si, né? Uma área muito mais assim, tímida, digamos assim, em termos de comunicação. Até o pessoal eu até brinco, falo, né? Várias vezes já falei isso, que o público, né, que o pessoal da TI, eles têm um certo perfil, né? Normalmente são pessoas que não gostam muito das interações sociais, né? Eles ficam mais trabalhando ali na deles e tudo, né? E tá tudo certo também. Mas eu ia te perguntar realmente esse ponto o ponto de virada, né? De buscar algo novo, né? E por que a fotografia, né? Tu buscava algo que também te trazia qualidade de vida, um pouco de mais de prazer, né? Uma proposta diferente, uma perspectiva diferente, né? E o porquê a fotografia? Então, essa ideia da fotografia foi o que me remeteu ao que eu queria ser, né? Uma fotógrafa desde a minha infância. Então, ganhei uma câmera fotográfica lá quando eu tinha uns 10 anos de idade e fotografava a família, filmei a família, tenho vários registros, então, que era eu que fazia isso lá na infância. E aí eu retomo essa ideia na perspectiva de poder aprimorar também um pouco mais e me desafiar nessa área da comunicação e das relações humanas, já que a tecnologia é tão mais fechada, né? E eu vim para a universidade, para trabalhar na universidade, com um desafio grande que era ser chefe do laboratório da informática, sendo que as equipes, os funcionários, toda a área da TI eram homens. Eu era a única mulher que trabalhava nesse período. Sim. E então era um desafio muito grande. E tinha que ter um jogo, além do jogo de cintura, tinha que também melhorar essas questões de relacionamento, melhorar essas questões do relacionamento interpessoal, das questões de desenvolvimento, de autoconhecimento também. Então, inicialmente, eu procurei o teatro. Eu fui fazer teatro e eu fiz durante um bom tempo, né? Teatro. Atuei em várias peças em Caxias com grandes nomes de artistas aí. Iniciei com uma galera muito proativa, muito voltada para essa questão da arte e da cultura. Então, tive uma boa experiência. E aí surgiu, né, no ano 2000, um curso de fotografia, então. O Lisandro Slaviero, que também é artista, fotógrafo, cineasta, constituiu um curso, na época ele trabalhava na universidade, constituiu um curso de fotografia com um professor argentino, que vinha de Buenos Aires e nos dava aula uma semana por mês. Ele vinha uma semana, nos dava aula aquela semana, voltava para Buenos Aires.
E aí montamos um grupo e desse grupo a gente começou a cada vez mais sair, fazer saídas fotográficas, atividades, para que a gente pudesse então exercitar a fotografia nesse período. E o curso foi super interessante, era um curso de fotografia e também constituía um curso de cinema. Eu fiz só o de fotografia. Mas daí saíram também grandes talentos aí da cena do audiovisual aí. E aí logo em seguida, em 2003, a UX então inicia o primeiro curso de fotografia, superior de fotografia, que é o segundo ou terceiro do país, que surge nesse período. E aí eu entro nesse curso também para aprofundar um pouco mais os estudos da fotografia. E aí faço esse período um pouco ainda turbulento, porque eu ainda estou na TI e estou fazendo mestrado na computação e faço fotografia no mesmo tempo. E aí eu fico até 2005, eu me formo em fotografia e fico numa transição até 2007. E aí tomei, então, coragem de fazer essa mudança, de fazer essa transição, porque eu acho que a fotografia, ela podia atuar dentro das diversas áreas, com uma atividade que tivesse um pouco mais esse olhar, não só para o outro, mas também um olhar para mim, né? Eu também posso desenvolver projetos voltados para as minhas questões, para as minhas reflexões, para o meu universo de memória, de história, e acredito que essa foi uma transição bem importante, assim, porque é uma reflexão que a gente faz ao longo do processo, né, nessas mudanças, e aí a gente tem alguns pontos de sorte, que no meu caso foi o momento da transição do processo analógico, do processo do rolo de filme, da câmera fotográfica, para o processo digital. Então, isso me possibilitou, inicialmente, já passar a dar aula de fotografia, já no meu processo inicial. Então, antes de me formar, eu já estava dando aula de fotografia, porque eu dava aula de informática, passei imediatamente a dar aula de fotografia. Não que eu sabia muito de fotografia, mas porque eu sabia das questões da tecnologia. Claro. Então, os fotógrafos não sabiam usar os novos equipamentos digitais, as novas câmeras, mas não sabiam também usar nada de computador, nada de arquivo, de pastas, de processos, enfim, né, de todo esse processo digital, de toda essa mudança. E aí eu entro nesse processo, né, nessa mudança direcionada para ensinar as pessoas a poderem fazer essa transição do processo do filme para a fotografia digital. Quero fazer 2 links daquilo que tu me trouxe, do que tu está falando pra gente, que tá compartilhando um pouco da tua história. Um deles é como é que tu enxerga hoje a fotografia, como está essa... Porque tá sempre num processo, né, de aprimoramento, de inovação dentro da tecnologia para a fotografia. Como é que tá esse cenário hoje e como é que tu já enxerga ele daqui a um tempo? Olha, eu acredito seriamente que a fotografia, ela tem um poder, é inacreditável o poder da fotografia, e às vezes não nos damos conta disso. A fotografia, ela é a única forma que nós temos de parar o tempo. Então, para que a gente consiga parar o tempo, a gente precisa observar esse tempo. Às vezes a gente não se dá conta disso. E ela tem uma possibilidade de nos trazer uma memória tátil, afetiva, que vai muito mais além de qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Então, ela é a única forma que nos transporta, ela nos teletransporta no tempo e no espaço. Então, além de parar o tempo, ela nos teletransporta. A imagem do vídeo, ele nos conduz. Se a gente vai assistir um filme do que a gente assistiu, de um aniversário, de um casamento, de uma festa, a gente é conduzido por aquelas imagens, por aquela situação que está ali sendo mostrada a partir do audiovisual. Mas a fotografia, ela tem um poder inacreditável. A gente volta lá naquele tempo, a gente sente
a gente, Ele fala né, exatamente tem isso. todas as sensações. Então, ela não tem como desaparecer. Ela vai ser constituída de formas diferentes, com aparatos diferentes. Ela ganhou uma possibilidade muito importante a partir do nosso celular, né, dos nossos meios de comunicação, que fazem com que todo mundo tenha essa acessibilidade, tenha essa possibilidade de poder fazer registros hoje. E vamos continuar tendo essa possibilidade. Como é que é o futuro disso? Bom, ainda está um pouco nebuloso, porque a gente passa por um processo em que as pessoas não se dão conta, às vezes, de guardar adequadamente essa memória, de cuidar dessa memória para o futuro, porque a gente se constitui a partir da nossa imagem, Da nossa história, né? da também. nossa história. E a nossa identidade, ela passa a ser constituída a partir das imagens que a gente constrói dos álbuns fotográficos. E se nós não temos mais álbuns fotográficos, como fica a nossa identidade, a nossa construção de história? Então, é extremamente importante que a gente retome essa reflexão, que a gente cuide dessa reflexão, para que a gente possa constituir uma memória e um futuro. Inclusive, esses momentos que tu tá trazendo, né, do álbum fotográfico e tudo mais, eu lembro de momentos, né, quando eu era mais jovem, que isso constituía também um momento social, né, porque às vezes a gente recebia algumas visitas, né, algumas pessoas, alguns parentes, e a gente acabava mostrando, né, os nossos registros, né, isso aqui é fulano de tal, para uma forma de conhecer, porque hoje a gente tem uma rede social, né, que tá ali, todo mundo tá ali, mas na época não, então muitas vezes as pessoas não se conheciam, era uma forma da gente mostrar quem era, fazia parte do nosso âmbito familiar também, então também se tornava um evento social, né. E eu vejo a fotografia, eu acredito que eu faça uso dela, né, por dois vieses. Um deles é o registro, como tu colocaste, né, de registrar momentos. Inclusive, às vezes a gente olha, né, aquela foto, eu me recordo o que eu achei daquela foto logo em seguida que eu fiz o registro, e agora, depois de passado 2, 3 anos, o meu olhar é totalmente diferente. Também me remete a como eu me sentia naquele momento, né? Que momento era, que local era, que situação era. E também um viés de contemplação, porque muitas vezes eu faço alguns registros de um cenário, então me possibilita também a registrar, como uma janela, né? A janela dos olhos, registrar realmente aquele momento. Seja um final de tarde, às vezes eu faço a foto de um final de tarde, de um pôr do sol, de uma flor, né? Então também nos possibilita a gente se conectar com a natureza e também contemplar, né? E aí eu quero te fazer essa pergunta, como tu vê isso, né? Sobre o teu olhar da fotografia, porque a gente sabe que tem vários profissionais que têm olhares múltiplos, formas diferentes de olhar, de buscar registrar uma imagem, né? Qual que é o teu olhar, Lili? Então, o meu desafio é trabalhar com pessoas das mais diversas idades hoje, trazendo um processo de entendimento um pouco maior sobre a questão técnica, que eu, né, trabalho com os cursos, as aulas, as atividades técnicas, mas além das questões técnicas e operacionais de uma câmera fotográfica ou de uns recursos que a gente tem disponível a partir do celular, mas que a gente consiga cuidadosamente educar o nosso olhar. Por que cuidadosamente? Porque educar o olhar é sempre um desafio. Como é que eu vou dizer para ti olhar? Como eu te ensino a olhar? Tão subjetivo, né? Tu sabe que eu dou aulas, eu brinco que os meus alunos são dos 3 aos 93. Eu já tive aluno dos 3 anos aos 93 anos. E o desafio maior talvez tenha sido uma criança de uns 5 anos, que eu fui dar uma oficina de fotografia e ele olhou para mim bem no fundo dos meus olhos e me disse: tia, tu vai me ensinar a olhar? Olha só. E aquilo bateu profundamente, assim, como ensinar a olhar? Mas dentro desse processo da educação visual, a gente tem maneiras de poder trazer uma percepção mais aguçada, um sentido mais ativo. E essa percepção e esses sentidos ativos fazem com que tu desperte a tua curiosidade.
E a tua curiosidade vai te levar a um processo de criação, de entendimento e até mesmo de inovação. Então, esse processo básico que é trabalhar ludicamente com a criança, ele também pode ser um processo muito interessante e importante para trabalhar com as lideranças de uma empresa. Que dentro disso a gente pode trabalhar esse despertar o olhar. O olhar, ele é uma coisa inacreditável, né? Não só o olhar com os olhos, mas o olhar com esses sentidos que a gente percebe. Então, esse processo de percepção, para mim, ele é parte do processo da educação visual. E como que é esse processo? Bom, é trazer um pouco dessa criança que um dia a gente já foi, que tem uma certa curiosidade, que quer entender, que quer saber, que quer observar. Que esse processo que eu acho que o nosso dia a dia, que as angústias, né, e as ansiedades do nosso dia a dia fazem com que a gente não consiga parar e observar. Porque é muito sutil, né? Porque é sutil. Eu digo que esse processo criativo, ele é a partir de um estado emocional, né? Então, quando a gente está, né, realmente liberto, né, de preocupações, de estresse e tudo mais, que a criança não tem, é que aflora muito mais fácil essa criatividade, essas percepções, né? Porque a gente não está dedicando uma atenção, um foco para um problema, para alguma coisa nesse sentido. Então, aí fica mais fácil, porque flui, né? Flui. Então, é algo bem bem sutil. E faz com sutil. que a gente ache pequenas soluções, às vezes, no nosso dia a dia. Porque se a gente não tiver com esses sentidos mais aguçados e tiver com uma sensibilidade, talvez a gente não consiga, às vezes, olhar de uma outra forma, olhar de um outro ponto de vista. E esse outro ponto de vista pode trazer uma solução para um problema que a gente está olhando só com um viés, com uma forma de olhar. Exatamente. Então, acho que esse processo da educação visual, ele tem que cada vez mais expandir. Nós não estamos ainda entendendo que nós precisamos educar além do nosso processo, no nosso processo tradicional, né? E para a educação ela evoluir e inovar, a gente vai precisar trabalhar também a questão da educação visual. E tu como apoiadora, né, gente, a Lili é uma apoiadora aqui desses movimentos de inovação e de educação também, né, e apoiou várias vezes já o Startup Weekend lá de Caxias do Sul, né, fazendo esses registros, esses momentos únicos. Queria que tu também trouxesse rapidamente para a gente entender o teu olhar num ambiente como esse, numa imersão como essa, né, como aquele momento. Tenho certeza que se tu olhar os teus registros do antes da sexta-feira, quando começa a imersão, para o domingo, com certeza essas expressões, inclusive faciais, são totalmente diferentes das pessoas, né? Então, eu queria que tu trouxesse um pouco desse olhar também. Eu acho que é super interessante poder participar de um evento, seja um evento como o Startup Weekend, que tem todo um processo de pressão, tem um processo de transformação, eu diria, porque as pessoas entram com uma perspectiva, né, com uma intenção e com um objetivo, mas no meio do caminho isso tudo se transforma, se modifica, e lá no final a gente tem uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que iniciou. Então, claro que alguns com intensidade um pouco maior ou menor, às vezes esse processo ele demanda um pouco mais de tempo, porque cada um tem o seu tempo, mas a fotografia ela me permite observar e me permite também fazer esses registros. Então, eu acho que é nítido quando a gente olha, a gente consegue olhar e observar esse processo de transformação. Eu diria que o processo de transformação, ele é, assim, inacreditável. Eu acabei de fazer uma exposição ano passado, que chama Nós Mulheres, e a gente fez um processo, então, de fotografar algumas mulheres que entraram no estúdio fotográfico com a intenção de um bom registro fotográfico, de uma boa pose, e saíram de lá com uma transformação assim inacreditável. Então, talvez, no geral, as pessoas não entendam todo esse processo de transformação, mas quem vive ele
consegue perceber o antes e o depois. E quem observa também vai conseguir fazer isso. Porque acaba mexendo em pontos muito importantes, né, relacionados ao próprio ser, né, a sua identidade, e acaba automaticamente mexendo, né, ou transformando a autoestima das pessoas também, né? Elas acabam... É uma reconexão, eu acredito muito, né, nessa reconexão consigo mesmo, através de diversas formas que essa arte permite. E puxando esse gancho, né, da questão dos projetos, eu queria que tu falasse um pouco mais desses projetos que tu tens. Tu trabalha hoje com uma gama de um leque, né, como tu falou no início, um leque aí de programas diferentes, inclusive... eu morei por muitos anos em São Borja, né? E tu estava lá há pouco tempo fazendo digitalização. Sim, mas era uma restauração, né? Restauração. Um processo de restauração do Museu Getúlio Vargas, é isso? Isso aí. Muito legal. Então, dentro dessa minha mudança na minha trajetória de atividades, eu constituí a escola, né, a sala de fotografia, que é uma escola de fotografia, e dentro da escola isso foi ganhando várias possibilidades. Eu sou uma pessoa por si muito inquieta no sentido de curiosa, gosto muito de coisas que agreguem no meu conhecimento, né? E acabei fazendo, então, muitas atividades que foram se relacionando com a fotografia e que acabou não me deixando atuar especificamente só na fotografia como fotógrafa, mas dentro disso muitos projetos que são envolvidos e que estão na fotografia. Então, estive em São Borja fazendo esse projeto que é uma imersão nos álbuns fotográficos do Getúlio Vargas. Sim. Então, Getúlio Vargas teve alguns álbuns fotográficos do seu acervo pessoal que ficaram disponibilizados apenas para a família, e não faz muito tempo que foi disponibilizado para o Museu de São Borja. E estão lá, então, com alguns com estado um pouco mais delicado, né, de conservação, já que são álbuns que datam desde 1800 e poucos até 1940, 1950. E aí, então, eu fui para fazer um restauro dessas imagens, poder digitalizar essas imagens, para que as pessoas possam ter acesso, que as pessoas possam, né, conhecer a história, não somente do Getúlio Vargas, enquanto pessoa, enquanto presidente, mas também como parte da história do nosso Rio Grande do Sul e do nosso Brasil, né, e da nossa história como um todo, né, porque tem muitas também, coisas, né? Muitas coisas interessantes lá nos álbuns fotográficos. Muitas coisas. Então, eu fiz uma primeira etapa dessas imagens, são mais de 5.000 imagens que estão lá no acervo do museu. Eu já digitalizei 1.500 imagens, e aí vou para uma segunda etapa agora, possivelmente no próximo mês, ou na sequência aí, farei mais uma imersão lá de mais 1.500 imagens, e depois a gente vê se consegue concluir o trabalho no final. Muito legal. Então, esse ano é um ano bem significativo, são 70 anos da morte do Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas é um cara que pensou muitas coisas, independente das questões políticas especificamente que trazem, né, o nome do Getúlio Vargas, desde de um período em que ele trabalhou com a ditadura e um período um pouco mais leve nas questões das mudanças políticas do Brasil, mas imaginar que uma pessoa que saiu de São Borja, que é uma cidadezinha lá no fim do Rio Grande do Sul, né, e fica durante um maior período de tempo como uma liderança no Brasil, mais de 15 anos ele é presidente, e ele faz grandes mudanças, assim, ele tem uma capacidade intelectual muito grande e consegue fazer praticamente a nossa Constituição. Ele consegue fazer o voto das mulheres, ele consegue fazer um pensar sobre os povos indígenas, né? Então ele faz o dia do índio, hoje o dia dos povos originários, e ele faz uma série de questões que se a gente pensar, ele era muito à frente do seu tempo. Com certeza. Então ele era um cara muito inovador e
e que tinha uma capacidade intelectual muito significativa para aquela época. Então, para a nossa história, isso é muito importante. E até na região também teve bastante impacto, né? Muito, muito. No desenvolvimento, na cultura, e muita coisa assim, nesse sentido. E dentro desses teus projetos, então, também tem o movimento que tu faz na sala de fotografia, né, com as exposições, né? E o que mais? Os cursos? Então, hoje a sala de fotografia ela atua com diversas áreas. Então, começou com os cursos de fotografia. Dos cursos, a gente acabou fazendo saídas fotográficas, que são as atividades práticas para poder exercitar a fotografia. E das saídas fotográficas, a gente acabou fazendo expedições fotográficas. Olha só, evoluiu. Cresceu. Então, a gente faz já desde 2010, a gente começou as primeiras expedições fotográficas. Temos feito 2 a 3 expedições por ano. Não só expedições no Brasil, em outros locais, em outras cidades, mas em outros países. Então, a gente já visitou, sei lá, a gente fez mais de 20 expedições internacionais. Show. Não para 20 países, mas de 20 expedições para mais que uma visita a cada país. Inclusive, temos uma visita agora para a Argentina prevista. Que show. E qual o local lá da Argentina? Argentina, a gente vai fazer o norte da Argentina. A gente fez a nossa primeira expedição lá para o sul, para o Ushuaia, para a Terra do Fogo. E agora estamos fazendo a proposição de uma expedição que vai a Jujuy, a Salta, no norte da Argentina, e tem um misto de experiências ali. Tem um museu... Vivências. Tem um museu com uma experiência sensorial, de luzes, James Turrell é um cara que fez um museu no fim do mundo e que está lá como uma experiência muito significativa. Vamos conhecer, vamos fazer o trem das nuvens, que é um dos trens mais altos do mundo, que faz uma experiência também bem significativa na cordilheira. Então, acho que vai ser uma experiência bem bacana. E essa expedição é só para fotógrafos? Não, essa expedição é para quem quiser vir quem quiser fotografar. Quem quiser se aventurar. A expedição fotográfica, a característica dela é que é uma expedição de experiência. Expedição é uma experiência. Então, ela não é uma viagem dessas que a gente só passou pelo lugar. É uma experiência que a gente que a gente tenta conviver com a gastronomia, com as questões culturais, com as pessoas. A gente tenta meio que se inserir nos locais para que a gente possa ter uma experiência significativa. E fotograficamente, a gente precisa um pouco mais de tempo do que essa viagem que seria só uma passagem. Então, a gente precisa parar para fotografar. Então, algumas viagens de carro, por exemplo, que eram 5 horas, a gente passou a fazer 13 horas de viagem já em viagens como essas, né? Porque são um pouco mais de tempo para que a gente possa aproveitar mais a viagem. Muito legal. Mas é bem, bem bacana. Se quiser vir com a gente, vai ser bem-vinda. Já ficou o convite. E olha, eu adorei fazer esse bate-papo contigo, Lili, né? Espero que o pessoal também tenha gostado. Tem perspectivas totalmente diferentes dentro da fotografia que tu trouxe pra gente, a tua própria jornada. Mas eu gostaria de te perguntar se tu queres, de repente, deixar alguma mensagem pro pessoal, algum ponto que tu queira ressaltar também do que a gente falou, que tu acha que seja relevante. Né? Então eu deixo um espaço para ti de fala antes da gente encerrar e fazer um bate-bola contigo. Vai. Eu acho que as pessoas elas ainda não despertaram para entender um pouco mais sobre as questões da memória. Então, quando eu trago esse trabalho, por exemplo, do Getúlio Vargas, são imagens, são fotografias que foram registradas lá em 1800 e tantos, né? Já estamos há quase 2 séculos, digamos assim, olhando essas imagens, podendo trazer a história, podendo trazer a memória. E então é extremamente importante que a gente consiga trabalhar essas questões da educação visual, que a gente consiga refletir mais sobre a questão da educação visual e sobre as questões da tecnologia também. Mas a fotografia, ela tem esse poder, não só pessoal, mas esse poder dentro da memória e da história das empresas, da memória da história
né, desses eventos como o SW, por exemplo. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente consiga registrar e guardar, ter a possibilidade de fazer esse banco de memória. E hoje eu também trabalho com projetos que resgatam essa história, que contam essa história, essa narrativa, a partir de livros, a partir do audiovisual, que são histórias que, se a gente não tiver como buscar informações, né? Se a gente não guardar adequadamente essas informações visuais, essas fotografias, a gente vai perder essa história. Então, as redes sociais, elas são muito importantes para a nossa comunicação. Eu sempre questiono, às vezes, as pessoas falando assim, não, mas a tecnologia, tu usa muito o celular. Eu acho que o celular e a tecnologia, elas vieram só para nos ajudar. Claro que a gente tem que ter o uso adequado disso. Mas as redes sociais, elas são redes sociais, de forma de comunicação. Elas não são guarda da nossa imagem, elas não são guarda da nossa história e da nossa memória. E a gente precisa ter isso bem claro. Então, não só para o nosso acervo, para os nossos filhos, para os nossos netos, que agora tem um neto também, que a gente possa guardar essas histórias, mas que a gente possa guardar essas histórias também das empresas, que a gente possa contar essas histórias para o futuro. Então, hoje a minha preocupação vamos pensar cada vez mais sobre essas questões da educação visual e para a gente poder ter história e memória no futuro. Porque eu diria que a gente passa horas nas redes sociais com um monte de informações e o nosso cérebro ele não tem capacidade de guardar essas informações. A gente fica olhando ali por segundos, mas a gente não guarda nem mesmo uma notícia da noite anterior, do dia anterior. A gente está meio perdido na história. Uma vez a gente fazia uma linha do tempo, a gente sabia exatamente o que acontecia nessa linha do tempo da memória e da história. Então, hoje nós não temos mais isso. E é muito importante para as gerações futuras que a gente tenha uma história registrada, que a gente tenha uma história de memória possível. Então, acho que isso é a grande reflexão. A tecnologia ela vem para nos ajudar a guardar isso, nos ajudar a ter novas formas de registro, mas a gente precisa realmente pensar sobre isso. E, claro, obviamente, poder nos sensibilizar com essas questões para o futuro. Exatamente. Muito bom essa reflexão que você deixou no final. Porque é importante realmente a gente pensar nesses registros. A gente não pensa muito, né? Mas tá ali a história, como tu disse. Às vezes são memórias que estão lá no fundo do baú, literalmente, né? E como é que a gente acessa? Muitas vezes através de uma fotografia. Isso. Né? Muito bom. Vamos pro meu bate-bola, então? Vamos. Acho que ela tá com um pouquinho de... A Lili tá com um pouquinho de frio na barriga. O que ela vai inventar? Mas são perguntas aqui pra gente fazer um jogo rápido. Qual é a tua maior inspiração na vida? Olha, o que eu vou te dizer de inspiração na vida? Eu acho que acredito seriamente que a gente precisa de conhecimento para que a gente poder ter um pensamento de futuro, para a gente poder ter um pensamento de economia, para a gente poder ter um pensamento de política, de sociedade. Então, eu acho que a minha inspiração é pensar o que a gente pode fazer para que a gente tenha um futuro melhor, um futuro mais saudável, um futuro mais leve e não tão atucanado, não tão cheio de atividades que faça com que a gente não consiga perceber, não consiga observar, não consiga sentir, não consiga estar. Então, a minha preocupação hoje vamos parar um pouquinho para que a gente consiga fazer esse momento de estar. E esse momento de estar me preocupa para o futuro. Então, eu acho que a inspiração quem são essas pessoas que estão conseguindo fazer isso e como elas estão fazendo? Com as questões de sustentabilidade, com as questões de tecnologia, com as questões de inovação. Que momento é esse? Será que a gente precisa também só no processo de agitado que a gente consegue ter resultado? Será que também no processo da tranquilidade, da calma e da reflexão a gente também não consegue ter resultados? Então, acho que eu busco inspiração em pessoas que conseguem ter um pouquinho mais de equilíbrio nessas áreas. Excelente inspiração, inclusive. Se você pudesse se teletransportar para algum lugar do mundo agora, onde seria? Olha, me teletransportar. Então,
Difícil essa aí. Eu quase não tenho ansiedade, porque eu sou uma pessoa que planejo as minhas atividades, mas eu não tenho muito pensamento futuro. Então, talvez esse lugar de poder observar o futuro ou poder voltar no passado em algumas situações seria um teletransporte de ida e vinda, mas não tem um lugar específico assim. Sempre penso que quando eu tivesse que escolher algum local para viajar, seria uma viagem onde tem lugares mais frios. Então eu gostaria de estar nos polos. Então, se fosse um teletransporte físico, seria uma viagem para os polos. E se fosse uma questão de tempo, seria dar uma espiada no futuro e uma volta no passado. Então, essa viagem de ida e vinda, eu acho que ela é muito interessante porque a gente consegue observar o que a gente fez e o que a gente pode fazer também. Muito legal. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Um superpoder, com certeza seria mudanças sociais. Eu acho que as mudanças possíveis da fome, as mudanças do frio, as mudanças das situações de calamidade de hoje, que a gente está tendo um momento muito difícil com relação às enchentes, né, as situações climáticas. Isso era uma das coisas, um dos meus poderes seria esse, fazer as modificações, a estabilidade nessas mudanças climáticas, né, e uma sensibilidade maior com relação à educação para isso. Muito bom. E qual que é o teu maior hobby ou passatempo que tu gosta de fazer? Adoro assistir filmes, séries. Então, quase não tenho muito tempo, mas quando eu tenho tempo, eu gosto muito. Ótimo. E, obviamente, que viajar é uma das minhas grandes, dos meus grandes desafios, eu diria, porque hoje a gente tem que também ter planejamento, ter questões econômicas e tudo mais, mas eu acho que talvez nesse processo de viajar não precisa ser para fora do país, pode ser para viajar na nossa cidade, no entorno, nos nossos interiores, tudo isso é bem interessante. Show. E qual é o teu lugar favorito para relaxar e recarregar as energias? Casa. Eu também não fico muito tempo em casa, então a minha casa é sempre um lugar de descanso. E se tu pudesse ter uma profissão completamente diferente da atual, qual seria? Eu seria... eu trabalharia com design e arquitetura. Eu cheguei a fazer vestibular para arquitetura, mas já tem um pezinho ali. Não deu na época de fazer e eu gosto muito. Então eu brinco que a fotografia me possibilita ir para essas áreas também de trabalhar com a imagem da arquitetura e do design. Muito bom. E qual é o teu maior desejo para o futuro? Que a gente tenha mais consciência. Que a gente fique um pouco mais depressivo, não tão ansioso e tão urgente, porque eu acho que o que nos incomoda hoje em dia são as urgências, porque se a gente conseguisse fazer um planejamento e uma organização que não tivesse tantas urgências, a gente conseguiria viver um pouco mais tranquilos. Então, as questões da tecnologia, da inovação, que as pessoas associam a isso, não é uma verdade, elas vieram para facilitar a nossa vida. É nós que não estamos organizando as urgências, né, do nosso dia a dia e sempre nessa questão a urgência é minha, mas eu exijo do outro a mesma urgência. Então, eu acho que nesse sentido seria uma mudança significativa, seria, né, vamos diminuir, vamos modificar isso. Muito bem. E para finalizar, qual é a palavra que tu define hoje o nosso encontro? O encontro de alegria, eu diria. Porque é o encontro que a gente refaz esse processo da trajetória e é o encontro também de uma parada, né? De uma parada, de um entendimento, de conhecimento. Então, acho que esse é a nossa palavra de hoje, alegria. Fico muito feliz. Até porque a alegria é uma emoção que tem uma energia uma frequência energética muito alta. Então, eu fico muito feliz. E quero te agradecer mais uma vez por compartilhar
com a gente, né? E tá trazendo tantas experiências, formas da gente pensar diferente, refletir também, né, Lili? Tu tá sempre provocando aí de uma certa forma, eu acho muito bacana, eu gosto também disso, né? De a gente propor aí o pensamento crítico das pessoas também. Então, quero te agradecer imensamente por tu estar aqui. Eu que agradeço. Acho que esse é o nosso papel, é tentar buscar gatilhos e possibilidades para a gente poder trazer a reflexão das pessoas, que as pessoas consigam refletir e nesse processo de reflexão trazer uma calma, uma tranquilidade para poder observar o mundo e fotografar. Muito bom. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.